Pessoal, indicação de livro, mais uma indicação de livro para vocês. Esse livro aqui, ó, Gilead, eu coloquei ele que eu sempre faço anotações, né, sobre o livro que eu tô lendo. Aí aqui tem na minha primeira página, eu comprei esse livro dia 13 de junho de 2024 e eu coloquei aqui, um dos melhores livros que li até agora. E realmente, nesse ano aqui de 2024, esse foi um dos livros que me marcaram bastante. Só para você entender a dinâmica do livro. Parece ridículo supor que os mortos sintam falta de algo. Se você for adulto quando ler isso, é o que pretendo com essa carta, que você só a leia quando for adulto. Já terei partido há muito tempo e terei aprendido quase tudo o que há para aprender sobre o que é estar morto. Mas provavelmente guardarei para mim essas descobertas. Ao que parece, é assim que as coisas são. Então, qual é o fio condutor desse livro? O narrador, ele sabe que vai morrer, né? Porque ele tem um filho pequeno, ele já é velho e é doente. Então ele sabe que vai morrer. Então o que ele faz? Ele escreve cartas para o seu filho, para que quando o filho for adulto, ele leia essas cartas. Ele quer conversar com o filho sobre todas as coisas que ele não vai ter tempo de conversar com o filho. Esse livro é muito forte. Cuidar de pessoas não é fácil. O ministério pastoral nunca foi fácil. E quando eu me deparei com essa indicação de leitura, eu simplesmente não pude acreditar que existia um livro tão bom assim para se ler, gente. É um livro para você degustar lentamente, prestando atenção, se deleitando com cada nuance do texto. O livro é uma obra de arte da literatura, de ficção americana. Esse livro aqui rendeu para a escritora Marilynne Robson o prêmio Pulitzer em 2005, um dos maiores, mais importantes prêmios na área do jornalismo e da literatura. É uma obra ficcional, e embora seja uma obra ficcional, né, o pano de fundo para história é muito real, porque esse livro aqui, o pano de fundo dele é a seca, é a pobreza, são 3 guerras, a gripe espanhola e a Grande Depressão, que são flagelos experimentados pelos Estados Unidos nos séculos 19 e 20. Então, apesar de ser uma história ficcional, o pano de fundo é histórico, né? Então, os personagens que transitam nesse contexto expressam a sua fé, a sua dúvida, o seu afeto, a sua raiva, sentimentos bem pessoais, tudo que está na vida de uma pessoa, né, normal, está aqui presente nesse livro. Esse livro, o narrador é o reverendo John Ames, que é o narrador da história, né? Ele é o narrador personagem. Ele é um velho pastor, já cansado, enfermo, que tem medo de não conseguir instruir seu filho, que tem apenas 7 anos. Então, ele resolve escrever sobre assuntos, vários assuntos, que eles conversariam normalmente se eles tivessem tempo, né, ao longo da vida. Mas ele sabe, ele é uma pessoa bem pé no chão, ele sabe que não vai ser possível, porque a idade dele já está muito avançada e a saúde dele está muito debilitada. Então ele sabe que não vai poder ter conversas profundas com seu filho, porque ele vai morrer antes. E aí ele quer deixar conselhos para o filho, né? Então ele começa a escrever essas cartas, que na realidade é esse livro aqui que está aqui na minha mão. A narração do livro é toda em primeira pessoa, e aí ele vai contando a história, né, aos poucos, e vai projetando os cenários para que você entre dentro desse cenário que ele está falando. Então você é conduzido, né, nessa jornada, nessas épocas em que os personagens viveram, e tudo que ele vai falando vai tendo consonância com a história presente dele, né? Ele vai fazendo
leituras do passado, e você vai entendendo o motivo dele estar tendo aquele tipo de sentimento pela vida que ele está vivendo agora. Então, a leitura desse livro aqui não é somente recomendada, mas deveria ser obrigatória, principalmente para pessoas que são ministras da palavra, né? Que têm um ministério. Eu sou cristã, né? Não nego isso aí é bem claro aí na minha rede social. Inclusive, eu não deixo de falar sobre isso. E quando eu peguei esse livro aqui, eu me identifiquei muito, porque era uma pessoa que cuidava de outras pessoas, mas assim, sabe, ele precisava ser cuidado também. Ele arrumou um jeito de manter esse elo com o filho dele, que foi muito importante. Como eu estava falando, todo ministro do Evangelho deveria ler esse livro aqui, principalmente porque a gente vive muitos desafios hoje, né, na pregação do Evangelho. E esse livro aqui é pura reflexão. Gente, eu não sei, só você lendo mesmo. Se eu puder te dar uma indicação maravilhosa para esse ano, eu vou dar essa indicação. Eu já li, foi uma leitura muito, 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 muito boa, muito agradável, muito profunda. É um livro muito belo, ele foi muito bem escrito. Você lê esse livro, você já vai estar em estado de graça, você vai sentir que está em estado de graça. Muitas pessoas deram testemunho desse livro, muitos escritores que leram deram testemunho desse livro, né? É muito difícil você encontrar bons romances sobre a vida espiritual, é muito raro até, né? E esse livro aqui, ó, Gilead, é um dos melhores livros nessa área, tá? É um espelho, né? Ao mesmo tempo é uma janela, porque é um espelho para o nosso coração e uma janela para outras pessoas, assim como disse Jonas Madureira sobre esse livro aqui, tá? Então, a nossa estante não pode ter um gênero só, gente. A gente precisa variar aí esse repertório, conhecer um pouquinho de tudo. E esse livro aqui, só essa capa aqui, ó, uma varanda, já te remete, para quem já leu o livro, vai entender muito bem essa imagem aqui. É um livro maravilhoso, porque esse homem aqui, ele não esperava, na idade que ele tinha, né, se casar e muito menos ter um filho. E isso aconteceu como um presente para ele. Mas ele se preocupa porque não vai poder conviver com esse filho. E ele sabe que a história dele vai fazer muita diferença na vida do filho dele. Então ele escreve essas cartas, né, que na realidade é esse livro aqui, para que o filho possa ter acesso a essas informações e a história do próprio pai quando estiver mais velho. Então, gente, super recomendação para você aí, tá bom?